My Dragon System, capítulo 512, Explorando o Antigo Castelo. Em seu tempo como um dragão, Ray não se lembrava realmente onde estavam localizadas as pequenas coisas e similares que geralmente via ao voar. Ele se lembrava da direção geral do terreno e das áreas, mas em seu ponto de vista naquela época, uma cidade era completamente igual a todas as outras, e ficariam ainda mais semelhantes ao serem tostadas. Uma vez no passado, ele perguntou a Bliss sobre onde seu corpo de dragão estava sendo mantido, mas ela disse que não iria contar a ele, mas ele se lembrava de ter sido preso pelo Grande Cristal. É porque, se eu encontrar, há uma chance de ter meu antigo corpo de volta? Mas então o que acontece com este corpo? Ray começou a pensar. Cada vez que ele passava para o próximo estágio de besta consumindo cristais, ele se tornava mais próximo do que ele já foi. No entanto, uma coisa estava clara. Este era um corpo diferente do antigo. Ele não sabia como funcionava. Era porque sua alma estava em seu corpo, e ele estava alterando seu corpo humano seguindo o formato de sua alma, ou alguma outra coisa. Ainda assim, por curiosidade, ele escolheu seguir em frente e se aproximar do castelo. A cada passo, ele veria grandes crateras de feitiços mágicos. Parte da parede do castelo havia caído, e a neve agora se estendia sobre ela, de onde seus pés foram plantados no topo da parede ao pousar naquela época. Tudo parecia estar voltando para ele em sua mente. Aquele foi o dia que mudou sua vida. Aconteceu antes mesmo de a sombra existir. Não sei por que nunca pensei que o lugar seria no continente das sombras. Talvez no passado, Ray tivesse ido procurá-lo se nunca tivesse estabelecido o Asas Carmesim. Haveria algum motivo para ele olhar em volta e verificar o lugar, para trazer à tona memórias do passado? Ele deu um passo para trás e se afastou. Obviamente eu fui na direção errada das grandes árvores. Mas então, algo o fez parar. Era como se seu corpo o incitasse a se virar e voltar para o outro lado. No final, ele não resistiu mais e começou a caminhar até o castelo. Ao se aproximar das paredes, ficou claro que ninguém morava ali há muito tempo. Nem mesmo a sombra parecia ter usado o local como uma fortaleza como fazia nas outras áreas. Existe uma razão para isso? Usando sua força, Ray puxou a porta que era pesada. Seriam necessários pelo menos 30 homens para puxar tal coisa. E como não era aberta há muito tempo, era ainda mais difícil. Com a força de Ray e o seu ki, ele foi capaz de abri-la, mas não sem fazer um barulho metálico ensurdecedor. A porta foi aberta apenas o suficiente para ele entrar e ele continuou caminhando. Assim como antes, não há pessoas aqui, nem mesmo ossos. Bliss limpou o lugar antes de nossa luta acontecer, e parece que eles nunca mais colocaram os pés aqui. Dando um passo à frente, passando pelas paredes do portão e próximo às portas do castelo, Ray podia sentir isso agora. Ele não podia sentir isso antes, mas havia uma estranha energia emanando do castelo. Olhando para o chão, foi quando percebeu que não era preto, era marrom como terra normal. A sombra nem consegue chegar perto do castelo. É por causa do estranho poder? É por isso que não há sombra aqui. O estranho poder era familiar a Ray, mas ele não tinha certeza ainda, quando abriu as portas do castelo e entrou. O poder que ele podia sentir era o mesmo. Ele pensou que poderia ter ficado mais forte ao pisar no castelo, mas não ficou. A mesma energia estava se espalhando por todo o lugar, e Ray não conseguia avançar mais. A única coisa que posso fazer é começar a olhar ao redor, eu acho. Ele começou a explorar cômodo por cômodo, mas não havia nada de relevante. A maior parte era o que se normalmente encontraria em um castelo, ornamentos e coisas do tipo. Mas havia a opção de Ray seguir em duas direções. Uma escada que descia profundamente abaixo, ou uma que levava direto ao topo do castelo. Eu teria que explorar cômodo por cômodo, e isso vai demorar um pouco. E assim foi. Ray decidiu subir as escadas primeiro verificando cada andar, tentando localizar a energia. Na descida, ele poderia dar uma olhada no que quer que estivesse sob o castelo antes de partir. Como esperado, porém, a maioria dos andares não tinha nada de interesse até que Ray chegasse a um dos andares mais altos, onde estaria a sala do trono do rei. Nenhuma porta de Glatrium ou fechaduras feitas por anões. Quantos anos tem este reino? Ray pensou enquanto abria a porta, e para sua surpresa, finalmente havia algo interessante. À sua frente estavam 5 homens com uma estranha armadura vermelha.
um deles empunhando uma grande espada. A razão pela qual eles se destacaram foi porque cada pessoa parecia estar a usar uma peça de armadura ou equipamento que se destacava em comparação com as do restante de seus corpos. Uma pessoa tinha ombreiras vermelhas, enquanto o resto da armadura no seu corpo estava enferrujada. Outra pessoa tinha placas vermelhas que cobriam a perna, e assim por diante. Então, um deles não segurava nada além da espada. Olhando melhor ao se aproximar, Ray pôde ver que esses homens, embora de pé, não passavam de ossos que haviam morrido há muito tempo, e de cada um de seus equipamentos ele podia sentir algo. Talvez eu possa ver como você morreu e quem você realmente é. Ray pensou enquanto começava a lançar um feitiço. O feitiço mostraria os últimos momentos desses homens. Só depois de testemunhar as suas vidas penosas, Ray descobriu que estes 5 homens eram os Cavaleiros Dragão do passado, e o equipamento que carregavam consigo eram as armas do dragão.